do Congo. Eu posso gravar junto também? Pode. Vou clicar, então. Tá, vou gravar no meu computador. Qualquer coisa, eu tenho aqui. Então, já está gravando, depois vocês vão fazer o corte inicial ali. Bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande poder estar aqui neste dia 15. Nós já estamos em pleno período de festas natalinas e o tema que nós trazemos hoje nesta live tem tudo a ver com aquilo que é este período, ou seja, Natal em família, um pouco da história, os desafios, os valores, a partir daquilo que é o enfoque de quem criou o presépio, que é São Francisco de Assis, e para falar sobre isso, nada melhor do que dois franciscanos, dois filhos diletos de São Francisco, de um dos três ramos, que é, então, dos frades capuchinhos. Lembrando que nós temos também os frades conventuais e os frades menores. Todos eles estão no Brasil, e os frades capuchinhos, por aquilo que eu fiquei sabendo, um outro capuchinho me disse, vocês são uma legião, tem mais de 1000 no Brasil, né? O que dá a vocês o título de legião. Então, é uma alegria muito grande. Os dois frades ali riem, e o Frei Jorge, que ri muito, tem essa nova nomenclatura, né? A legião franciscana é capuchinha no Brasil. Então, em primeiro lugar, agradeço a disponibilidade da família franciscana, na pessoa dos dois frades. O frade, um já é sacerdote, que é o Frei Jorge, e o outro é diácono e será ordenado padre agora no final de semana, que é o Frei Ícaro. Acolho em nome da CIPA, como atual presidente da gestão 2021-2022. Nós temos aqui a vice-presidente, que é a Daniele Trindade. Eu passo a palavra para fazer uma saudação também, antes de apresentar os frades. Bom dia a todos, agradeço a presença do Frei Jorge, Frei Ícaro. Muito obrigada por passar essa mensagem de Natal para a gente, nesse momento tão complicado que estamos passando. Muito obrigada. Muito obrigada, Nela. Nós temos também outros membros da CIPA. Temos aqui o Luiz Domingos, que trabalhou e vai continuar trabalhando agora nesta gestão no grupo de mapas de risco. Olha só, acaba de entrar conosco o professor Gustavo Rubichê, que é aquele que tem ali feito com muito carinho a disponibilidade, tem colocado em disponibilidade todo o pessoal do ECOA. Muito obrigado pela presença também, professor Gustavo Rubichê. Temos aqui conosco os dois frades franciscanos. Olha só, quem criou o presépio no mundo foi São Francisco de Assis. E para falar sobre este tema do Natal em família, história, desafios, celebrado este Natal em tempos de pandemia, nada melhor do que dois franciscanos. Então, passo uma palavra ao professor Gustavo Rubichê para um bom dia também. Então, bom dia. Primeiro, agradecimento pela iniciativa da CIPA. Eu achei a provocação e a novidade, inovação muito bacana, Padre Valdeci. Parabéns. E que honra estar aqui com vocês. Que honra estar ouvindo um pouco desse espírito de Natal e desse sentimento, que eu acho que é um sentimento muito bacana. Um prazer estar aqui com o Frei Jorge, Frei Ícaro também e todos que estão presentes. Amém. Muito obrigado. O professor Gustavo tem uma capela que eu não conheço pessoalmente, mas conheço na casa dele, por fora. Sagrada Família. Ainda irei conhecer, se Deus quiser. Né? Com certeza. Depois nós temos a Andréia, que está ali, a Patrícia Laranjeira também entrou, o Lino, o Diego, o Antônio e os outros que vão entrando, e depois, repito, ficará para nós gravado e o pessoal poderá visitar. A Regina Tocantins. Nós temos feito, Frei Jorge e Ícaro, eventos mensais. Fizemos 2 cipates no ano passado, que aí é uma semana, realmente estão 2 semanas ao longo do ano, e eventos que são para trabalhar na área da prevenção de acidentes.
E a minha proposta foi fazer alguma coisa que fosse um pouco mais leve, mas também que nos ajudasse a entender não apenas o valor da celebração do Natal, mas celebrando com consciência, conhecendo aspectos da história, valores e desafios de se celebrar um Natal em família em tempos de pandemia, tendo em vista que é o segundo ano que nós estaremos celebrando em tempos pandêmicos. Nós sabemos, estamos ali com um número altíssimo de mortos no Brasil, ultrapassamos 616 mil. Vimos agora, esta semana, os Estados Unidos ultrapassaram os 800 mil, é o país com o maior número de mortos, e infelizmente vimos o surgimento, há 2 semanas atrás, esta é a terceira, de uma nova variante. E tudo isso coloca ainda em alerta. Nós estamos retomando as atividades dentro da universidade, dentro das instituições em geral, no Brasil. Estamos discutindo aí, a sociedade como um todo, se nós teremos ou não celebração de Réveillon dentro das cidades, em especial dentro das capitais, como nós temos no Brasil, em São Paulo ou em outras grandes capitais, algumas já cancelaram, já se começa a se falar se nós teremos ou não celebrações coletivas, comunitárias do Carnaval, porque, é óbvio, a situação tem levantado o pisca-alerta. Acompanhamos agora, esta semana, na Inglaterra, com os primeiros casos de mortes com a Ômicron, enfim, tudo isso nos coloca em alerta. Eu tenho repetido, porque aqui nas lives, nas CIPATES do ano passado, nós ouvimos muito que, se no passado um dos sinais de amor era aproximar-se de uma pessoa, dar um beijo, um abraço, hoje um dos sinais é ir com mais cautela, é manifestar o carinho, o amor de outras formas, de outras maneiras. Então, gostaria, repito, de agradecer a cada um, a cada uma, mas em especial aos 2 frades franciscanos capuchinhos desta legião presente no Brasil, porque são mais de 1.000 frades, né, padres e irmãos no Brasil. Nós teremos uma primeira parte que nos será colocada com o Frei Ícaro, ele que é diácono, Frei Ícaro Rocha de Brito. Os 2 frades têm no sobrenome a palavra Rocha. E aqui irão nos transmitir qual é a rocha segura para que nós possamos celebrar o Natal. Frei Jorge Rocha, Frei Ícaro Rocha, né? O Frei Ícaro tem licenciatura em Filosofia, bacharel em Teologia, é responsável pelo serviço de animação vocacional dos frades capuchinhos da Bahia e do Sergipe. Será ordenado padre no próximo sábado em Vitória da Conquista, na Bahia. Então, Frei Ícaro, muito obrigado. Eu não o conhecia, fiquei conhecendo agora. Frei Jorge já o conhecia, que foi quem, então, passou o seu nome e a sua disponibilidade em nos ajudar nesta manhã. O Frei Jorge Rocha é frade capuchinho, professor universitário, superintendente da rede de rádio comunicação dos frades capuchinhos, mora em Salvador da Bahia. Sei que ambos gostam muito das redes sociais. Aliás, aqui nos bastidores, Frei Jorge Rocha falava que Frei Ícaro Rocha tem uma paixão muito grande e um certo domínio pelas redes sociais. 2 homens empolgados com a comunicação, e nós queremos agora, nesse agradecimento, colocar realmente a nossa gratidão e invocar as bênçãos de São Francisco. Fiquei muito feliz agora da confirmação que o grande frei, que é santo, que nós conhecemos, Padre Pio. Padre Pio morreu em 1968, primeiro sacerdote, o único, que recebeu as 5 chagas, os estigmas de Cristo, já que São Francisco de Assis era diácono. Qual seria a grande novidade, Frei Ícaro, sobre a história do Natal, criada a partir do presépio com São Francisco de Assis? E quais seriam gestos de prudência, Frei Jorge, em celebrar o Natal em família,
depois de séculos em que o presépio foi criado, depois de 2000 anos em que o mistério do Verbo encarnado se fez uma realidade em nosso meio a partir do seio da Virgem Maria, mas celebrá-lo em nossa geração em tempos pandêmicos. Ao Frei Ícaro a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Valdeci, a quem agradeço o convite por estar aqui nesta live. Sinto-me, de fato, muito honrado por poder falar para pessoas tão assim distintas, importantes. Um agradecimento também ao Frei Jorge, que nos fez esse convite, nosso confrade. Nós somos irmãos pela pia batismal e pela profissão religiosa. É como diz. Olha só, o sotaque. Temos o mesmo sobrenome e esse é o maior vínculo que nos une. Então, uma alegria também, na pessoa do Padre Valdeci, estendo essa saudação a todos aqueles que nos acompanham, professores e membros aqui dessa nossa live. Veja só, quando nós falamos de São Francisco, acho que todo franciscano e todo frade, todo religioso se encanta em falar de seu fundador. Então, para mim, também é um motivo de encantamento, de gáudio, de júbilo. Então, nós vamos falar de um homem que não nasceu pronto. A santidade na vida de São Francisco, ela foi sendo conquistada a partir de cada encontro que ele tinha com o Senhor. Conta-se que seu processo de conversão aconteceu quando ele tinha entre 24 e 25 anos. O seu principal hagiógrafo, o Tomás de Celano, que escreveu a pedido do Papa a sua vida, a fim de que ele fosse um santo conhecido por todo mundo, diz que, no capítulo 3º do segundo livro, que ele levava uma vida frívola. Era um pouco dado às noitadas, era um pouco dado à bebida, e isso ele conquistava muitos na cidade de Assis. Mesmo antes da sua conversão, ele tinha uma capacidade de atração muito grande. Isso fez com que muitos jovens de Assis se encantassem por aquele estilo de vida boêmio que ele tinha. No entanto, o encontro de São Francisco com o Senhor foi fundamental e aconteceu em momentos muito pontuais e importantes. Primeiro, quando ele, investido de cavaleiro, vai à guerra, e na guerra ele perde, ele é fracassado e volta derrotado para Assis. Inquieto, na prisão, ele ouve do Senhor a seguinte pergunta: a quem você quer servir? Ao servo ou ao Senhor? E ele responde naquela alocução interior que deseja servir ao Senhor. Outro momento importantíssimo é o seu encontro com o leproso, quando, quebrando todas aquelas estruturas que o prendiam a um certo status, ele se rebaixa e se encontra com aquele que estava excluído, fora da sociedade, e então ali, naquele pobre, ele também encontra-se com Jesus, que o comove, o modifica e o leva a uma experiência de fé mais profunda. Falando então nisso, nós vamos passar a conhecer mais de perto esse processo de conversão. Quando São Francisco abandona tudo, tem aquela virada, aquela revolução copernicana em sua vida, que deixa tudo, e na Praça de Assis ele despoja-se de suas vestes e é acolhido pelo bispo de Assis, que o cobre com o manto. Ele sai da cidade, dos muros da cidade de Assis, e começa a refugiar-se numa pobre capela. E ali ele começa a atrair a curiosidade de alguns outros jovens. Quando se forma o número de 12, o que nós chamamos os 12 primeiros companheiros de São Francisco, ele vai até Roma pedir autorização ao Papa para vivenciar uma forma de vida aos moldes do Evangelho, e ele consegue a primeira autorização oral do que seria mais tarde a nossa regra. Essa experiência com o Cristo pobre de São Francisco, ela é fundamental, pois é este olhar da pobreza de Nosso Senhor que surge o encantamento de São Francisco pelo mistério do Natal. 3 são os pilares da nossa espiritualidade. O primeiro pilar é a kenosis, o rebaixamento de Deus que vem até nós na humildade do presépio. Então, o mistério da encarnação, ele é o primeiro ponto de convergência da espiritualidade franciscana. Depois, São Francisco é um grande enamorado pela paixão do Senhor. Como nos citou o Padre Valdeci, foi o primeiro santo na história da Igreja a receber os estigmas de Nosso Senhor, que se tem registrado na história em seu próprio corpo.
E, por fim, se encanta pelo mistério da Eucaristia, pois um Deus tão grande, tão onipotente, se faz pequeno, usando as palavras de São Francisco, na humilde e módica forma de pão para nos alimentar. No capítulo 151 da Segunda Vida, escrita por Frei Tomás de Celano, lá se narra como que nasceu a devoção de São Francisco pelo Natal do Senhor. Conta-se que ele estava voltando de uma viagem da Terra Santa e ali, reunido com alguns frades e algumas pessoas, era noite de Natal. E ele queria celebrar o Natal do Senhor de uma maneira única, como ninguém nunca tinha celebrado antes, pelo seu tamanho devotamento a este mistério. Então, ele iniciou de forma ainda muito rústica o que hoje nós temos como o presépio. Nós temos presépios grandiosos, belíssimos, como é o caso que nós vemos todos os anos na Praça de São Pedro, em muitas das nossas paróquias, nas praças das nossas cidades. Mas o primeiro presépio feito por São Francisco foi muito simples. Ele entrou em um estábulo, colocou próximo a si os animais, uma imagem de um menino, o menino Jesus, sua Mãe Santíssima, e ali naquela noite celebrou o Natal do Senhor. Olhando com seus próprios olhos como que foi aquele mistério, na pobreza, na humildade, na singeleza. São Francisco nos diz que o Natal é uma das festas mais importantes e a que nós devemos celebrar com maior alegria, pois foi naquela noite fria, naquela noite em que o mundo todo virou as costas para o Senhor, que nasceu para nós o autor da nossa salvação. Por isso ele diz que na noite de Natal, todos os frades do mundo inteiro devem se regozijar, devem celebrar com alegria fraterna e grandioso júbilo espiritual, porque nasceu para nós o Divino Salvador. Ainda o Frei Tomás de Celano narra que um frade chamado Morico chegou a São Francisco e disse-lhe: se porventura o Natal do Senhor cair num dia de sexta-feira, que é dia de penitência, nós devemos continuar a penitência ou a penitência deve se cessar? Ao que narra o Frei Tomás de Celano, que São Francisco repreendeu veementemente o frade e diz: na noite em que nos nasce o Senhor, ninguém deve fazer penitência. Inclusive, até as paredes devem comer carne, de tão grande que é a festa. Certa feita, Frei Jorge deve se recordar dessa situação. Nós estávamos comentando com um frade, que ele era ecônomo de uma fraternidade, sobre esta frase de São Francisco. E estávamos frades preparando a ceia, super animados, e um frade disse que até as paredes nesse dia deveriam comer carne. E ao que o frade ecônomo respondeu: Virgem Maria, que desperdício! Para dizer que a alegria e o contentamento de São Francisco era enorme em celebrar a noite santa do Natal do Senhor. E isso ele incentivou aos seus frades que celebrassem com intenso júbilo. Mas vale recordar que 40 dias antes do Natal do Senhor, ele se preparava com jejuns e penitências, o que nós chamamos a Quaresma do Advento. Várias quaresmas São Francisco fazia durante o ano, e essa era uma das principais quaresmas, só perdia, digamos assim, na intensidade da preparação para a quaresma maior, que era a quaresma da Páscoa do Senhor. São Francisco também celebrava com grande afinco. Então, esse mistério do Natal sempre foi muito bem visto, muito bem quisto por São Francisco. Primeiro, pela sua longa preparação para celebrar essa festa, e depois pelo grandioso júbilo que ele tinha no dia santo do Natal do Senhor. E ele ainda diz, e quero citá-lo para que não perca nenhuma de suas frases, ele diz no número 200, quem for acompanhar no segundo livro do Frei Tomás de Celano, que é muito fácil de achar na internet, As Fontes Franciscanas, e ele diz o seguinte: queria que os pobres nesse dia e os esfomeados fossem saciados pelos ricos, e que se concedesse uma ração maior e mais feno aos bois e aos burros. Até diz: se eu pudesse falar com o imperador, pediria que fosse promulgada esta lei geral, que todos joguem trigo pelas ruas e outros cereais, para que neste dia solene até os passarinhos tenham comida em abundância.
não podia recordar sem chorar toda a penúria que esteve cercada nesse dia a pobrezinha virgem. Num dia em que estava sentado a almoçar, os frades lembraram-se da pobreza da virgem e das privações do seu filho na hora do seu nascimento. Ele levantou-se imediatamente da mesa, soltou dolorosos soluços e comeu o resto do pão no chão nu, banhado em lágrimas. Dizia que a pobreza era uma virtude real, pois brilhava de maneira tão significativa, tanto no rei quanto na rainha. Quando os frades lhe perguntavam em uma reunião qual era a virtude de Cristo que mais lhe chamava a atenção, ele diz: ficai sabendo, ó meus filhos, disse aos frades, que a pobreza que nós escolhemos para a nossa forma de vida é o caminho mais especial da nossa salvação, e o seu fruto é enorme, e poucos o conhecem. Esse trecho do Tomás de Celano, então, nos mostra a grande alegria de São Francisco. Primeiro, ele queria que todos, no dia do Natal, celebrassem com grande fervor e abundância. Depois, ele nos recorda que nós devemos também fazer penitência, nos preparando para o Natal, e recordar que a pobreza de Nosso Senhor, do qual ele se inspira ao fundar a nossa ordem, deveria ser vista por nós sob duas óticas. A primeira, que todos deveriam se saciar. Nenhum deveria viver na miséria, nem mesmo fora da noite do Natal, mas sobretudo neste dia santo. E que nós, olhando a pobreza de Cristo, deveríamos também nós nos fazermos pobres, por amor àquele que, fazendo-se pobre, nos enriqueceu. Esse é um dos cernes do nosso carisma. O presépio, então, o primeiro foi montado na cidade de Grétio, cuidadosamente cuidado por São Francisco e pelos frades, e naquela noite, nos narra a legenda maior de São Boaventura, São Francisco, fazendo as vezes do diácono, cantou o evangelho em grande júbilo, mas também em êxtase e lágrimas, por poder proclamar a grandeza e a pobreza do nascimento do Divino Salvador. É importante nós lembrarmos que essa delicadeza, esse desejo de São Francisco em vivenciar bem o Natal do Senhor, ainda hoje é vivenciado em nossos conventos, em nossas fraternidades. Recordo-me que, quando criança, aqui em Vitória da Conquista, tive a graça de conviver com Frei Bernardo, hoje já acamado, encontra-se em Salvador, mas por muitos anos morou aqui em Vitória da Conquista, e quando eu era vocacionado, ele foi o grande motivador da minha vocação. Quando iniciava-se o tempo do Advento, Frei Bernardo e eu íamos ao centro e íamos comprar nas mãos ali das senhoras que faziam aquelas casinhas, os gravatás, aquelas coisas todas de montar o presépio. Nós íamos comprar esses materiais, trazíamos para o convento e lá passavam uma semana para que crescessem, ficassem mais verdes e bonitos, a fim de que pudesse iniciar a montagem do presépio da igreja e do convento. E ali era uma semana de intensa preparação. Todo dia um detalhe, uma estrela, um papel novo, uma coisa diferente. E todo ano o presépio se inovava. E aquilo foi crescendo também em meu coração, essa alegria em vivenciar o Natal do Senhor, que eu aprendi não primeiro com São Francisco, porque eu não tinha contato com as fontes, mas aprendi com os frades, que juntamente aqui na nossa paróquia, no nosso convento, vivenciavam com grande júbilo e com grande intensidade o Natal. Hoje, eu resido atualmente em Salvador, fui transferido agora recentemente para a Fraternidade de Santa Dulce dos Pobres, mas ainda não fui, ainda estou no convento em que morava até então. E lá, juntamente com os frades, antes de viajar aqui para o momento da nossa ordenação, fazendo memória ao que Frei Bernardo fazia comigo, chamei 2 irmãos, fomos à rua, compramos os enfeites, as flores, as coisas, os papéis, e ali montamos o presépio, a fim de que, na nossa fraternidade, essa alegria que São Francisco viveu e que nos narram as fontes, nós pudéssemos também viver ali dentro do nosso convento, na nossa fraternidade, com a mesma alegria e intensidade. É claro que São Francisco superabundou nas virtudes em tudo, e nós não conseguimos alcançar minimamente aquilo que ele foi, mas dentro das nossas limitações e condições, nós desejamos também vivenciar com alegria e com júbilo este Natal, a celebração do Natal. Então, essa alegria de São Francisco deve permear
o nosso coração, não somente nós, frades, mas a todos aqueles que bebem da nossa espiritualidade e compartilham conosco esse momento, vendo essa alegria, esse júbilo, esse encantamento de São Francisco em celebrar o Natal, que também nós possamos nos animar e celebrar com grande júbilo o nascimento do grande rei, que sendo tão grande, fez-se pobre, e fazendo-se pobre menino nos enriqueceu e encantou a toda a humanidade com seu nascimento. Hoje o presépio é comum nas casas cristãs, nas famílias, nas paróquias, mas vale sempre recordar, o primeiro feito por São Francisco com muita humildade, foi o ponto de partida para que no mundo inteiro os católicos e todos os cristãos pudessem contemplar com seus olhos a pobreza do menino Deus que nasceu e veio ao nosso encontro para nos trazer a salvação. Então, uma partilha aqui simples, eu fico até meio receoso em meio a tantos doutores, né, Frei Jorge? Eu sempre digo isso, mas gostaria de dizer que essa partilha também me foi causa de grande alegria, pois ao prepará-la, pude lembrar destes tempos felizes que aqui vivenciei na minha juventude e do que nós ainda fazemos hoje enquanto frades capuchinhos, né, para celebrarmos o Natal do Senhor. Então, agradeço e estamos aqui dando continuidade à nossa palestra. Muito obrigado, Frei. Obrigado por nos colocar estes aspectos da história, esta empolgação inicial de São Francisco no mistério da encarnação, do encontrar-se com Cristo pobre e, a partir dali, fazer a experiência da pobreza como uma virtude evangélica a ser vivida, como estilo de vida, e não como algo que é imposto a alguém, porque eu costumo dizer sempre que a pobreza que é imposta a alguém é pecaminosa. Mas a pobreza como estilo evangélico de vida é uma virtude, e essas duas coisas nós precisamos ter diferente, e São Francisco foi e continua sendo um grande mestre para nós, né? Festejar com abundância foi uma das suas expressões, né? Que até as paredes pudessem comer carne e os passarinhos pelos caminhos pudessem comer aquilo que fosse. Frei Jorge, como que nós vamos festejar com esta abundância em tempos de pandemia? Pois é, meu querido Padre Valdeci, obrigado pelo convite, obrigado, Ícaro, por esta fundamentação que não é teórica, é uma fundamentação prática, né? É teórico-prática, exatamente da vida dos franciscanos, de modo particular dos capuchinhos. Como é que a gente vai celebrar agora esta abundância em tempos de restrição? Ah, que paradoxo! Nós estamos em tempo de restrição e agora precisamos celebrar esta abundância nesse tempo de pandemia, nesse tempo que se chama hoje. Então, eu pensei assim, Valdeci, e os nossos irmãos aí, a quem faço essa saudação, agora que estão conosco, e aqueles outros que vão mais tarde assistir este vídeo. Eu acredito, eu preparei 10 pontos, mas calma, são 10 pontos muito tranquilos, não é um receituário, não. São dicas, são experiências, são momentos em que nós percebemos e estamos também nesse segundo ano de excepcionalidade de celebração do Natal, como nós poderíamos celebrar. Eu acredito, Valdeci, que a primeira grande dica é sanitária. O primeiro grande gesto é esse. Quem quiser celebrar o Natal, bem. Quem quiser atualizar o Natal na sua vida, a primeira dica é observar aquilo que os cientistas, que a ciência estará nos dizendo. Isto é, evitar aglomeração. Evitar aglomeração significa celebrar o Natal em pequenos grupos, pensar nos detalhes como gesto de amor. Os detalhes que nós vamos pensar para esta celebração, que a ciência diz até no momento que poderemos celebrá-la em pequenos grupos, vai desde substituir uma toalha de pano por uma toalha de papel, até pela delicadeza do serviço, pegar uma luva, pensar que o outro vai estar, ter a atestação de vacinação, é o primeiro grande gesto de amor. Celebrar o Natal, então, significa que, nesse tempo, eu declaro meu amor por você, dizendo que vacine-se, eu estou atento, vamos viver isso. Inclusive, nesse momento, tem até uma sugestão tecnológica para evitar as aglomerações, vamos celebrá-lo em videochamada, vamos estendê-lo. Tem tantos que não poderão estar conosco, vamos aqui pegar os nossos núcleos familiares
e fazer uma grande celebração. Olha a tecnologia nos ajudando, nos unindo, sendo um momento favorável para a nossa celebração de Natal. Creio, portanto, que o primeiro grande gesto de amor é este. Vamos usar álcool em gel, vamos celebrar em local arejado, e tudo isto faz com que o Natal seja celebrado com esta excepcionalidade nesse tempo tão especial e desafiador pelo qual nós estamos passando. Creio, então, que nós unimos nesse instante as observações sanitárias com a família e com o grande evento que é exatamente o Natal do Senhor. Creio que, feita esta observação, ou feito este modo de proceder, nós poderemos agora ter um segundo momento como celebrar este Natal. O que é que este Natal está trazendo para a gente, inclusive, valorizar tantas coisas que talvez, em outros momentos, nós não estaríamos aí acenando. Nós nos redescobrimos, este Natal está nos redescobrindo um grande valor, que é chamado o valor da família. Celebrar o Natal neste tempo é redescobrir e valorizar a família. Talvez, em tempos idos, fazíamos isso, quem sabe até mecanicamente, ou muitas vezes até, olha, Natal de novo, naquele lugar, com aquelas pessoas, e agora estamos sentindo falta. O que é que isso está trazendo para nós como um grande ensinamento? Isso está trazendo que a família é um suporte social, que a família é um suporte afetivo, que a família é um suporte evangélico, que a família é parte integrante da nossa formação como homem, como cidadão, como aquele que está intervindo no tecido social. Então, este Natal, esse segundo Natal, e este de modo mais arraigado ainda, traz consigo esse grande valor. Vamos celebrar o Natal tendo a família como nosso porto seguro, como aquele momento que aguenta as pontas, que é o meu sustento. E, certamente, quando atinamos para isso, nós passamos a valorizar, não o conceito família, mas a cada pessoa, a cada membro, individualmente, aquela tia, aquele primo, aquele irmão, aquele cunhado, aquela cunhada que talvez não esteja hoje conosco para celebrar nesse núcleo menor, mas que precisa necessariamente ser pensado e ser valorizado. Então, o Natal, nesses tempos pandêmicos, nos fez redescobrir o grande valor que é estar verdadeiramente numa família. Creio que também, Padre Valdeci, um outro aspecto que a gente pode colocar para a nossa celebração de Natal nesse tempo é que nós devemos perceber a força de luz que é Jesus. Passamos por um momento de grande escuridão, momento tenebroso, e o Natal está a nos dizer: a nossa força de luz é Jesus. Como nos diz Mateus 5,14, agora celebramos Jesus Cristo, luz do mundo. Isto, então, está a nos dizer um recado de Deus para os nossos corações, que as trevas jamais vencerão, que nós não seremos sucumbidos. Vamos celebrar a luz do Natal, não apenas a sua luminosidade física, não apenas o seu gesto, não apenas aquilo que pode cintilar na nossa vida. Então, diferente dos outros natais, neste é preciso ter lugar para também o choro, que muitas vezes ficou reprimido. Não é o choro da perda, não. Agora compreendemos que o nosso choro, o nosso meio, tantas dores e tantas incertezas nos fizeram uma entrega. Nós não perdemos entes queridos, por mais que isso nos custe, por mais que a dor seja intensa, nós não vamos celebrar a perda, mas nós vamos celebrar a entrega. E celebramos exatamente isso na festa. E, se possível for, chorar no tempo de Natal, no dia de Natal, não obstante o júbilo e o gáudio que Frei Ícaro trouxe na perspectiva franciscana, nós vamos chorar de júbilo, vamos chorar de gáudio, vamos chorar, sobretudo, porque o Pai Seráfico, São Francisco de Assis, compreendia a morte como um dom,
embora nas nossas lógicas seja um momento difícil, seja um momento em que nós entendemos que é fora do tempo, nós não temos como qualificar isso. São Francisco de Assis compreende a morte como o último dom que Deus nos dá. É o último dom. Por isso que não pode ser entendido somente como perda do ponto de vista físico, do ponto de vista que nós estamos aqui perdendo alguém, entre aspas, mas do ponto de vista em que esta entrega é feita no pranto, na dor, mas é feito também na confiança. Por isso, alicerçado pela fé na ressurreição, a morte se torna para nós um acesso à vida eterna. João 1, 4, 5 nos diz, nela estava a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. É isto que nós vamos celebrar. Vamos celebrar a superação de uma fase, a superação de um momento difícil, e esta superação faz com que a luz, de fato, esteja presente em nosso meio. Um outro aspecto que nós poderíamos colocar, repito, não é um receituário, são dicas pastorais, são dicas vivenciais, é intensificar o sentido interior do Natal. Como assim? Sentir o Natal mais por dentro que por fora. Talvez não tenhamos tantos gestos, os gestos não sejam tão efusivos como outrora, mas precisamos internalizar o Natal. Menos festas e manifestações externas, menos exageros, mais comodidade e simplicidade. E isso nos faz aproximar daquele primeiro Natal celebrado naquele estábulo. Isso nos faz relembrar aquele Natal atualizado na vida de São Francisco de Assis. Isso nos faz dizer que o Natal precisa ser vivido na simplicidade. E esta simplicidade não quer dizer que não tenhamos comida, que não tenhamos a bebida, mas seremos de modo que a comodidade e, sobretudo, de modos módicos, isso nós poderemos celebrar. Por que precisamos celebrar de modo módico? Para poder evidenciar, deixar brilhar, de fato, a luz do Natal, que é o Senhor. O que poderia acontecer, que poderíamos nos sucumbir de tal maneira, que é preciso que as paredes comam, que de fato está aí, que possamos celebrar com júbilo, mas a simplicidade, a exuberância, o gáudio interior, ele precisa ser celebrado, de fato, a partir desta nova perspectiva do Natal. Uma outra ideia, um outro momento, um outro procedimento que a gente poderia ter para celebrar o Natal nesse tempo de pandemia é revisitar a cena do Natal. Revisitar esta cena do Natal. Maria passou por dificuldades, teve até o risco de perder o bebê. Maria sofreu, inclusive, o risco de o seu filho ter sofrido infanticídio, mas Maria não se deixou sucumbir, não desistiu da vida. Revisitação da cena do Natal faz com que nós nos encorajemos e digamos assim, vamos vencer. Tantas pessoas pediram o milagre, por exemplo, e o milagre veio. O milagre é a vacina. O milagre está aí no nosso meio. Vamos valorizar. Estamos vencendo aos poucos. Então, estamos dizendo, revisitando a cena de Natal, veja quantas dificuldades foram passadas, veja quantos desafios foram ali vividos, e esta revisitação da cena nos encoraja. Não simplesmente um encorajamento heróico, mas um encorajamento de que o nosso interior vibra, pulula, se autentica naquela verdadeira cena do Natal. Então, como celebrar este Natal em tempos tão desafiadores? Não poderíamos deixar de chamar a atenção de João 14, redescobrir o valor e a presença no nosso meio. Deus não montou um camping em nosso meio, mas montou uma tenda, armou uma tenda. Ele não veio passar uma temporada de verão conosco, mas ele armou a tenda, isto é, celebrar o Natal
e festejar o encontro com o homem de forma definitiva. E isso nós precisamos, de fato, ter e atuar na nossa história. A ideia de Deus, que porventura era abstrata, tornou-se concreta, vivenciada, faz parte do nosso plano histórico, que carrega essa história à salvação. Por isso, com tantos desafios, com tantos momentos que são difíceis para a nossa vida, nos ancoramos em João 1,14 mais uma vez e atualizamos isso na nossa vida. A tenda do Senhor está no nosso meio e nesta tenda ela nos abriga, é o abrigo seguro que nós temos para que possamos, de fato, celebrar com toda franqueza e com toda alegria o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro momento que nós poderíamos também pontuar neste momento é compreender, nesse tempo pandêmico, o Natal como resposta. Natal é resposta. Sim, se nós tínhamos tantas perguntas, para onde ir, o que fazer, o que vai ser de nós, e agora estamos perdidos, o Natal é resposta. É resposta ao homem. Deus não nos abandonará jamais. Foi isso que ele veio dizer na realidade do Natal. Filho, acompanharei o teu caminhar, como nos diz Santo Ambrósio. Filho, acompanharei o teu caminhar. Isto é, o nosso Deus é resposta segura. Não é uma resposta pronta no sentido de que nós estamos dizendo à memória, mas é uma resposta que nos compromete, é uma resposta que está presente na história, é uma resposta que nos preenche. Então, o Natal é resposta para nós nesse momento tão difícil. Natal, portanto, é Jesus perpetuando sua vida no mundo. Dele escutamos o sussurrar: eu te amo, abraço-te, já que não vos podeis abraçar, beijo-te, já que não vos podeis beijar, ficarei contigo para sempre. Se porventura estáis privados dos abraços comuns, eu abraço a cada um e a cada uma neste tempo. Somos contemplados pelo abraço de Deus à história, um abraço tão afetivo e tão sentido que nos é dado com jeito de cafuné. Sentimos o cafuné divino neste tempo difícil pelo qual nós estamos passando. Mas o carinho de Deus jamais nos faltou. O carinho de Deus nunca poderá estar ausente do nosso mundo. Por penúltimo, quase chegando ao final, digo também que o Natal é alargar o nosso espírito de solidariedade. Este tempo de Natal que nós estamos vivendo, que já antes já era um momento de solidariedade, nesse tempo pandêmico, esta solidariedade se alarga. Como assim? Se alarga no pranto, se alarga na dor e se alarga no sorriso. E, sobretudo, se alarga nas múltiplas iniciativas de solidariedade promovidas pelos diversos órgãos, seja a cartinha dos Correios, seja a cartinha da infância missionária, seja a cartinha de tantas comunidades pobres. Esse alargamento da solidariedade quer dizer, eu sou capaz, não obstante tantas dificuldades, eu sou capaz de demonstrar esta solidariedade com os outros, atualizando a solidariedade de Deus conosco na história. Nada mais fácil em alargar esta solidariedade, senão atualizar a solidariedade de Deus. Exatamente, Deus manifestou a sua solidariedade com a humanidade em Jesus. Podemos alargar essa solidariedade, sendo alegria na vida de uma criança, sendo alegria na vida de uma família, e é preciso que esta solidariedade contagie esses ambientes e a alegria volte a reinar em tantos corações, em tantos lares, em tantas pessoas, tantas faces que tantas vezes estão aí aquebrantadas. Por penúltimo, meu caro Padre Valdeci e meus irmãos e minhas irmãs, vocês aqui desta live, tanto que outros vão aí tentar nos escutar, me ancoro em Lucas 2, 10, 11.
O anjo então disse: Não tenhas medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também de todo o povo. Hoje nasceu para vós, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. O que nos faz ver esta frase, dentre outras coisas, falando isso na frente de um biblista? Não reduzir o acontecimento Cristo a um mero fato histórico. Hoje é hoje. E não tinha o que se dizer, é no hoje da história. É celebrar no hoje de nosso cotidiano. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Esse hoje não é ontem, é agora, é nesse momento. E ao dizer hoje, nós estamos, então, fazendo com que a palavra do Senhor, o Natal do Senhor, se instale no hoje da nossa história, não obstante tantas adversidades pelas quais passamos. Por último, meu caro Padre Valdeci, eu quero contemplar, concluir essa nossa conversa com a locução do Papa Francisco no dia de hoje, a catequese do Papa Francisco do dia de hoje, falando sobre São José. E Frei Ícaro apresentou um belíssimo trabalho esses dias sobre São José aqui na universidade, e ele vai lembrar de algumas coisas, e o Santo Padre parece que estava escutando a nossa aula, parece, né? Santo Padre hoje falou sobre a importância do silêncio de José, a importância do silêncio. Silenciar é para contemplar e escutar. E o Santo Padre disse hoje: sem a prática do silêncio, o nosso falar adoece. Então, nós precisamos contemplar os fatos, contemplar a vida, enxergar o que o Senhor nos diz neste tempo que se chama hoje. Devemos aprender neste Natal o silêncio de José, aprender de José a cultivar o silêncio, isto é, aquele espaço da interioridade. E aquele espaço da interioridade para que possamos perceber a grandeza do Natal. Cultivar o silêncio, aquele espaço, então, para que possamos aproveitar esta oportunidade para nos regenerar e também nos consolar e, se possível, também para nos corrigir. Não estou dizendo para cair no mutismo, não, disse o Papa. Cada um de nós olhe para dentro. Muitas vezes estamos fazendo uma coisa, quando terminamos, procuramos imediatamente o telefone celular para fazer outra. Estamos sempre assim, e isto não ajuda, isso não faz escorregar para a superficialidade, nos faz escorregar para a superficialidade. Por isso, nesse Natal, precisamos calar para justamente perceber a essencialidade do Natal e não colocarmos exatamente em meio a tantos outros afazeres, focar o benefício para os nossos corações, curará também a nossa língua, as nossas palavras e, sobretudo, as nossas escolhas. Como José uniu ao silêncio a ação, ele não falou, mas fez. E assim nos mostrou que Jesus disse uma vez aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí, o Santo Padre cita, inclusive, Santo Agostinho, concluindo a sua catequese de hoje. Na medida em que cresce em nós a palavra, com P maiúsculo, o verbo se fez homem, diminuem as palavras, com P minúsculo. Então, é exatamente isso que nós também queremos fazer neste Natal. Calar, contemplar, porque se nós não silenciarmos, pode ser que as nossas palavras sejam palavras doentias. E se não pararmos para contemplar a beleza do Natal, não veremos igualmente a irrupção do Filho de Deus neste tempo que se chama hoje. É isso, meu caro Padre Valdeci, essas nossas pequenas dicas que nós colocamos para a nossa meditação no dia de hoje. Obrigado pela oportunidade e por estar partilhando tudo isso com vocês. Obrigado, Frei Jorge. Eu acho que eu nunca tinha ouvido um baiano falar tanta baianês com tanto carinho, porque o cafuné de Deus
essa me foi uma baianice assim, extrema, né? Falar do cafuné de vinho. Nunca tinha pensado numa coisa como essa, né? É bem baiano, né? As pessoas, o cafuné de Deus. Né? Parabéns, a expressão eu amei, entendi, né? Mas isso é baianice pura. Mais profundo. Né? Então, muito obrigado. Nós, como já falava aqui no início, fizemos 2 CIPATs no ano passado, fizemos eventos, mas sempre foram para falar de acidentes de trabalho. E agora nós desejamos e preparamos esta para falar da história do valor e como celebrar o Natal em tempos de pandemia e fazer a experiência, vou repetir, do cafuné de Deus, no dia a dia. Então, muito bonita essa expressão, carregada de baianidade, né? Parece que a expressão é baianidade mesmo, né? Ali a gente vê, né? O carinho pela Bahia. Isso me fez lembrar do grande cardeal Vilela, Brandão Vilela, que quando João Paulo II veio ao Brasil, falava: esta, Santo Padre, é a Bahia de todos. Esta, Santo Padre, é a Bahia. Então, isso me trouxe saudade do nosso grandíssimo primaz do Brasil, que saudou João Paulo II na primeira chegada dele. Eu ouvi de ambos uma coisa muito bonita, e agora gostaria de colocar ali as perguntas. E saudar aqui o doutor Álvaro, que é quem cuida da saúde da PUC, a nossa, que dará para nós depois também uma palavrinha ali no final. Lembrando sempre que é preciso celebrar este Natal em tempos de pandemia, o segundo, com todas as precauções. E a pergunta vai ali: celebrar o Natal com abundância, alargar a solidariedade de Deus. Como celebrar isto a partir do espírito de Francisco, em tempos em que a pandemia agigantou a pobreza no mundo? Como ser solidário, não deixar ninguém fora da festa, não deixar que ninguém fique fora do cafuné de Deus, celebrando bem o Natal? Frei Ícaro, como celebrar esta abundância? Vamos começar ali. É possível ser solidário e celebrar bem o Natal hoje, segundo o espírito de São Francisco de Assis? Na época de São Francisco, muitos também ainda sofriam, padeciam. É bem verdade que a pandemia agravou muito essa situação nos nossos tempos, mas à sua época também haviam excluídos, haviam pobres, haviam pessoas que estavam à margem da sociedade, fora dos muros das cidades. E o grande clamor de São Francisco era que todos nesse dia pudessem celebrar com dignidade, com alegria, com fé, o Natal do Senhor. Tanto que, na sua própria legenda, sua própria geografia, o Tomás de Celano põe para nós, de um modo tão belíssimo, o clamor de São Francisco, pedindo que até fosse feito um decreto real, para que todos pudessem celebrar com dignidade esse dia. Hoje somos nós que devemos nos propor a partilhar com os que não têm, a estar perto daqueles que nada possuem, mesmo em tempos de distanciamento, vale sempre essa oportunidade de estar perto. Como diz Frei Jorge, se manifesta de várias formas neste tempo de pandemia, esta proximidade. Então, acho que nós devemos ainda hoje, com o coração compadecido, procurar aqueles que nada têm. E com esse espírito franciscano de partilha, de alegria, de generosidade, de gaudo, de júbilo, procurar semear em todo o mundo, semear onde nós estamos inseridos, em nossas famílias, nossas casas, redondezas, proximidades, esta alegria do Natal, partilhando o pão e partilhando a alegria da experiência do encontro com o Senhor. Obrigado, Frei Ícaro. Frei Jorge, se o mistério da encarnação fosse hoje, se Cristo viesse entre nós hoje, e esse local fosse a Bahia, o cafuné de Deus se tornaria, então, uma expressão conhecida no mundo, né? Como é possível, hoje, em tempos de pandemia, alargar este cafuné de Deus? Eu ouvia antes, entre a sua fala, estava não deixar ninguém de fora, redescobrir o valor, a importância da família, mas das pessoas em geral, fazer videochamadas, mandar mensagens. O que poderia, então, diminuir as distâncias entre nós em tempos pandêmicos, para que ninguém ficasse fora desse cafuné divino?
Você gostou, né? Gostei do termo, tenho que dizer. Olha, a primeira coisa que eu vejo, Valdeci, nossos irmãos aí, nós que temos tudo, nós precisaríamos tomar uma consciência do desperdício. Nós temos tudo, às vezes desperdiçamos tanta coisa, e é preciso que nós introjetemos no nosso cotidiano como precisamos valorizar cada coisa que nós temos. E este valor de não desperdiçar, que seja passado para as nossas gerações. Percebam, como há tanta pobreza no mundo, e a pandemia avolumou ainda esses gestos, esses pobres, esses miseráveis, e nós aí esbanjando, desperdiçando as coisas. Então, a consciência de que nós precisamos ter as coisas, e essas coisas precisam ser valorizadas, eu acredito que é o primeiro gesto. E quando a gente tem esse primeiro gesto de valorizar as pequenas coisas, não jogar as coisas fora, aí vem um segundo momento, que é ter a coragem de partilhar mesmo, é ter a coragem de passar adiante. Nos diz, né, a patrologia está para nos dizer que aquilo que está nos sobrando não nos pertence, pertence aos pobres. Tantos santos disseram isso na vida, tantos santos nos ensinaram, igualmente São Francisco de Assis. Então, ter a coragem de fazer o segundo passo. O primeiro é esse, a consciência de não desperdiçar. E o segundo, se está sobrando, é preciso, de fato, partilhar. Então, gera essa cultura da partilha. O Santo Padre fala tanto da cultura do encontro, então queremos agora patrocinar essa cultura da partilha. O modo o mais criativo possível, mas que precisa partilhar, precisamos sim. Nós ouvíamos falar que é preciso rir e chorar de gáudio, né? Rir e chorar de gáudio. Colocar essas duas realidades, né? A alegria, a felicidade e a dor e o sofrimento ali juntos, né? Então, em tempos de pandemia, em que nós somos chamados a observar, a primeira dica que Frei Jorge nos dava, que era estar atento às questões sanitárias, né? Em que este tempo pede de nós. Como rir e chorar, digamos assim, de gáudio, observando, então, estas leis sanitárias, essas dicas sanitárias? A primeira coisa, nós temos que chorar mesmo. Nós somos seres humanos e o ser humano não pode tirar essa possibilidade do choro. Uma das coisas mais terríveis que tem por aí é ter um slogan aí que se fala pare de chorar, ou pare de sofrer, ou pare de qualquer coisa. Isso não podemos tirar o direito do ser humano de chorar e de sofrer. O chorar e o sofrer estão inerentes à nossa vida, está aí na nossa condição de ser humano. É exatamente por isso. Agora, nós não ficamos chorando o tempo inteiro. Nós choramos a entrega, porque ela é feita na dor, mas, por outro lado, nós nos alegramos. Por que nos alegramos? Em primeiro lugar, porque a vida nos foi dada dessas pessoas. A convivência houve, o aprendizado aconteceu, mas nos alegramos porque o Senhor nos quer perto de si. Então, o Senhor, ao levar esses irmãos e as irmãs para perto de si, nós nos alegramos do Senhor. O Senhor não nos daria algo ruim. Se o Senhor nos atrai para si, é porque Ele tem algo melhor para nos dar. E o algo melhor é Ele mesmo que está sendo dado para cada uma de nós. Então, praticamente, essas realidades antagônicas de rir e chorar nesse momento, que é, de fato, algo muito especial nesses tempos pandêmicos, rir e chorar nesse tempo aí. Agora, precisamos observar, de fato, essas leis, esses momentos. Porque por que nós precisamos rir, chorar e observando esses momentos? Porque nós precisamos garantir a vida daqueles que estão aqui. Nós precisamos proteger a vida daqueles que estão conosco. E a maior e a melhor proteção daqueles que estão conosco neste momento, certamente, é observar as regras sanitárias. Obrigado, Frei Jorge. Frei Ícaro, em sua fala, nós ouvíamos que a alegria que São Francisco viveu, naquele momento, vamos dizer assim, em que ele pôde fazer a representação do presépio, nós deveríamos procurar revivê-la na mesma intensidade. É claro que isso é um desafio muito grande para nós. Também ouvíamos que os presépios, hoje nós temos reproduções, por exemplo, aqui na universidade nós temos, na PUC-Rio, mas nós temos nas famílias, em muitos lugares, inclusive no comércio. Eu, aliás, fico feliz quando eu vou a uma casa de comércio e encontro uma, por mais comercial que seja.
eu fico feliz, porque eu falo, a minha cabeça é de biblista, eu digo, quem não é contra nós é a nosso favor. Então, isso redunda, né? Como seria possível hoje perder o encanto? Eu sempre digo isso aí. Seria possível perder o encanto diante de uma beleza tão grande como é a beleza do presépio? É possível que alguém chegue a isso daí? Diante do fato do nascimento e do presépio, existem vários tipos de olhares. Existe o nosso olhar cristão, que é um olhar de fé, um olhar de esperança. Existem também olhares frios, gélidos, que nem sempre conseguem perceber a beleza do nascimento de Nosso Senhor. Tem corações empedernidos que estão distantes de Deus. Mas nós, que temos esse olhar de ternura, esse olhar de fé, nós conseguimos ali contemplar, parafraseando Frei Jorge, esse cafuné de Deus no nascimento do Senhor. Então, cabe a nós renovar a cada dia, esse olhar de amor, de bondade, de ternura, de salvação do Senhor que vem ao nosso encontro para nos salvar. É o hoje da história que o Senhor vem, mais uma vez, para nos dar a graça da salvação. Eu também fico muito feliz, Padre, quando eu vou a qualquer lugar em que eu encontro um presépio. Hoje, quando nós vamos aos centros comerciais, aos shoppings, nós encontramos tantos outros sinais, menos o presépio. Então, quando nós conseguimos perceber que ali há algum sinal da fé cristã, mesmo no mundo secularizado, enche o nosso coração de contentamento, porque alguém ainda se lembra que o mais importante do tempo do Natal é, de fato, Nosso Senhor e o seu nascimento. E a gente se alegra, nós, enquanto frades, porque mesmo sem que as pessoas saibam, ali está uma pontinha, um dedinho do nosso carisma, que alcançou tantos corações no mundo inteiro. Então, pensar que nem todos amam a Nosso Senhor como Ele deveria, mas pensar que o nosso coração, sim, de fato, se encanta. Nós que temos fé, temos esperança, nos alegramos ao contemplar a beleza e, ao mesmo tempo, a singeleza do presépio onde Nosso Senhor nasceu. Nossa instituição, ela é uma Pontifícia Universidade Católica, ela tem como inspiração a ética que Cristo nos deixou pelo Evangelho, né? O princípio do cuidado, em especial dos mais fragilizados, dos mais pobres, daqueles que mais necessitam. São Francisco de Assis é colocado para nós como o grande homem que viveu realmente a pobreza evangélica de forma muito heróica. E parece, eu vou dizer parece, porque não vou dar resposta, são os dois frades que vão nos dar, que São Francisco não deixaria ninguém de fora, nenhum pobre ficaria de fora de seu Natal. Ou estaria eu errado? Está certíssimo, está certíssimo. São Francisco, antes que essas palavras se tornassem modismos aqui na nossa sociedade, inclusiva, São Francisco exatamente vive isso. Agora, sobre a questão anterior, eu vou voltar também a isso, de fato, tem corações gélidos, tem corações difíceis, que Frei Ícaro aí chamou, mas eu creio também que existe uma possibilidade, quem não se encantaria com o sorriso de uma criança? Quem não cederia àquela ingenuidade de uma criança? Os corações gélidos começam a ficar mais aquecidos, ou menos gélidos. Começam a derreter-se. Começou a derreter-se, né? O sorriso de uma criança faz, de fato, a gente derreter um pouquinho, porque de fato, esses oculares, e às vezes até tem pessoas que querem dizer que são gélidas, que são difíceis, que não querem dizer nada, mas eu acho que o Espírito também vai agindo e vai sciogliendo, né? Sciogliere, não é assim que se diz em italiano? Sciogliere. Vai se dissolvendo. E se dissolvendo, vai se dissolvendo. E São Francisco de Assis realmente não ficaria muito triste se aqueles mais excluídos fossem excluídos do Natal do Senhor. E exatamente por isso, Padre Valdeci, tem dois elementos que nós poderíamos contemplar. Já está passando a hora aí, né? Em relação à nossa vida, dos capuchinhos. Os capuchinhos, como identidade, eles precisam fazer com que esse Natal esteja presente em todos os lugares, de modo especial, onde ninguém quer ir. A nossa identidade capuchinha é essa.
está onde ninguém quiser ir. E ali nós precisamos estar, como carisma, como identidade franciscana. Ali mesmo, por quê? Para que todos possam conhecer, nem que seja pelo evangelho da nossa vida, como nos lembra o próprio Pai, pelo evangelho da nossa vida, seja lido, talvez seja um único evangelho que aquelas pessoas possam ler, seja um único Natal que elas possam ver, seja na nossa presença naquele lugar. E depois, o momento que São Francisco ficaria contente é que, de fato, essas pessoas pudessem ser incluídas neste Natal e esta inclusão pudesse ser esparramada pelo mundo inteiro, pudesse ser aí colocada em todos os meios. E é isso que nós precisamos fazer agora com esses meios que nós temos. Nós temos as plataformas tantas, os meios tantos, vamos utilizá-los para isso. Vamos natalizar as plataformas onde nós nos encontramos. Vamos esparramar esse acontecimento que não é uma mera manchete de jornal, mas é um acontecimento que muda o curso da história, porque muda também o coração de cada homem, o coração de cada mulher. Meu caro Padre Valdeci. Obrigado a ambos, nós vencemos o tempo. Eu acredito que ter colocado esta live com esta temática, ela não foge daquilo que é cuidar da prevenção de acidentes. Muito pelo contrário, ela nos coloca dentro daquilo que é a responsabilidade da CIPA. Natalizar as plataformas digitais, promover um Natal de inclusão, estar onde ninguém quer ir, promover a vida, resgatar a vida, levar o cafuné de Deus, né? Como nos foi colocado, levar o sinal do amor do Senhor. Que este Natal realmente possa ser de uma inclusão sem limites, onde todos possam sentir-se bem, filhos e filhas, irmãos e irmãs. Eu costumo dizer sempre que é uma frase que não é minha, eu tenho que dar os direitos autorais, eu ouvi de D. Helder Câmara, né? Nós somos, inclusive, todos irmãos e irmãs de sangue, porque Cristo na cruz derramou seu sangue por todos, não escolheu ninguém. Então, que realmente este Natal, em família, com os colegas, ou trabalhando em algum lugar, possa ser uma oportunidade para praticar a inclusão. Nós temos as redes, as plataformas digitais, que nós possamos entrar em sintonia, que nós possamos respeitar o momento pandêmico, mas alargar, expandir o amor de Deus e poder fazer com que todos possam celebrar este Natal. Amigos, amigas, familiares, parentes, colegas de trabalho, que o espírito do Natal possa ser espalhado. Em alguns lugares, presencialmente. Em outros lugares, digitalmente. Mas que ninguém fique de fora da festa da alegria. Isso é importante. Então, muito obrigado, Frei Ícaro, obrigado, Frei Jorge, e eu passo a palavra ao doutor Álvaro Rodrigues, que está nos acompanhando em todas as nossas lives, não é, Daniela? Doutor Álvaro, tem a palavra. É o médico que cuida da nossa saúde na Pontifícia Católica do Rio de Janeiro. Eu não pude entrar desde o início em função do trabalho que nós estamos tendo aqui no Serviço de Medicina Ocupacional, que o movimento realmente começou a aumentar um pouco, né? E o que eu posso dizer em relação a isso é que a gente deve celebrar o Natal de preferência em família, né? Quem puder estar com a família, outros vão celebrar nos seus locais de trabalho, geralmente nos hospitais, nos locais de atendimento. E o importante é celebrar onde for, mas mantendo sempre aqueles cuidados básicos, né? Principalmente em função dessa nova estado gripal que tem aparecido e que tem lotado as emergências, né? Então, é aquela história, o mesmo cuidado que a gente tem que ter, estava tendo para o Covid, a gente tem que ter agora para essa nova gripe. Celebrando o Natal em família com os mesmos cuidados, sem mudança nenhuma. E o que eu posso dizer é o seguinte, desejar um Feliz Natal para todos, e com um cafuné divino também para todos, né? Gostei da postura do Frei Jorge aí. Cafuné divino para todos. Para encerrar essa live. Muito obrigado.
que nós possamos, então, revisitar a cena do Natal, não deixemos ninguém fora deste espírito do Natal. Muito pelo contrário, que ninguém, passando por alguma dificuldade, possa ficar de fora de nossa solidariedade, isso é muito importante. Que nossa pontifícia continue nos ajudando a promover este espírito de Natal, que a CIPA, temos aqui cipeiros e cipeiras, nós possamos continuar em nossa gestão, trabalhando pelo bem da universidade, cuidando de todas as dimensões da saúde, né? Do corpo, física, então, mas espiritual, emocional, tudo isso é muito importante. Muito obrigado à nossa vice-presidente que aí está. Passaria ela a palavra agora também para um alô. Eu gostaria muito de agradecer as palavras do Frei Ícaro e Frei Jorge, que acalentaram corações de todos aqui com essas mensagens sobre o Natal, e que seja uma reflexão para que a gente não esqueça da nossa família e que a gente esteja com elas em segurança, sem aglomeração. Agradeço por tudo. Obrigada. Amém. Muito obrigado. Obrigado a cada cipeiro, cada cipeira, a cada uma que está aqui, e de forma muito carinhosa aos freis Jorge Rocha e Ícaro Rocha, a vocês, e na pessoa de vocês, a grande legião, né, dos frades capuchinhos do Brasil. Eu aprendi o cafuné de Deus, vocês aprenderam o termo a legião capuchinha no Brasil. Então, muito obrigado a vocês. Uma palavra final e depois encerramos. Frei Ícaro. Nossa gratidão pelo convite, pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, meditando sobre este aspecto tão importante da nossa vida cristã, que é o nascimento de nosso Divino Salvador. E aos moldes, à espiritualidade de nosso Pai São Francisco, que também vivenciou o Natal. Então, desejo para o Valdeci, a toda a sua equipe, a todos os que aqui estão nos acompanhando, aqueles que acompanharão esta gravação, um feliz, abençoado e santo Natal do Senhor. Que todos nós possamos fazer essa experiência de fé e de encontro com aquele que, na manjedoura, vem para nos salvar. Nos encantarmos com o sorriso daquela criança, daquele Deus menino que vem para nos salvar. Santo abençoado Natal, e mais uma vez a nossa gratidão pelo convite. Amém. Frei Jorge, por favor. Muito obrigado, Padre Valdeci, pelo convite. Eu me senti, de fato, honrado e mais próximo de você ainda, para a gente dar boas gargalhadas, uma gargalhada de agradecimento por estar nessa Pontifícia Universidade e lembrar a gente o essencial. Não digo o óbvio, não digo lembrar o óbvio, mas lembrar o essencial. Natal é Cristo. Se quisermos, de fato, celebrar o Natal, só poderemos celebrá-lo com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce no coração da história para mostrar que nada poderá nos abalar ou sucumbir. Nós venceremos em nome do Senhor, e o seu Natal é a prova disso. Um abraço. Muito obrigado, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que a solidariedade seja a palavra forte entre nós, que ninguém fique excluído, pelo contrário, que o Natal seja de inclusão de todos, aonde não for possível presencialmente, digitalmente possamos chegar. Um grande abraço a cada um, a cada uma. Repito, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigado novamente, Frei Jorge e Frei Ícaro. Obrigado aos cipeiros e cipeiras e a cada um e a cada uma. Doutor Álvaro. Obrigado. Sinara, a Daniela pode interromper a gravação, por favor?